Fala galera, aqui é o Guilherme Massa, cofundador e CMO da Liga Ventures e esse aqui é o LigaCast, o seu podcast em que a gente traz inovação, levando resultado real para as empresas e para os negócios, para a sociedade. E hoje eu tenho um convidado especialíssimo aqui na história da Liga Ventures. Marcos Cirelli está finalmente aqui conosco. Muito obrigado de aceitar o convite. Se apresenta aqui para a nossa audiência. Bom, Guilherme, antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Agradeço demais o convite. Realmente demorou um pouco para a gente ajustar as agendas, mas estamos aqui. Estamos aqui agora para bater um papo bem bacana. Joia. O pessoal que não conhece a trajetória do Marcos, ele já está à frente do time de tecnologia e de todo o cenário de transformação digital dentro da Porto Seguro e, cara, uma referência aqui no Brasil para esse assunto do mercado financeiro e também para, acho que, referência como digitalização de empresas. Queria que você contasse, então, eu vou já chegar um pouco com a provocação. Qual o estágio de maturidade para você hoje do business da Porto em transformação e digitalização? Olha, é muito difícil falar desse estágio, porque a transformação digital atualmente, a gente nem tem usado muito esse termo, porque é um ponto móvel do ponto de vista de evolução. Né? Sempre que não tem um momento em que a gente comemorou a transformação. Agora estamos transformados digitalmente. Acho que a maturidade que a gente conseguiu avançar nos últimos anos, acho que ela foi importante por conta de alguns fatores, né? Do ponto de vista de informação interna, do ponto de vista de acesso a tecnologias, do que a gente é capaz de fazer dentro do mercado de seguros. Hoje eu acho que a Porto ela consegue fazer algumas coisas importantes dentro deste mercado e passou a ser referência, de fato, em alguns produtos, em alguns segmentos onde ela já é líder. Mas eu diria que esse nosso incômodo ele é constante. O que mais a gente pode fazer? O que está ao alcance da Porto transformar, mudar, seja internamente, seja para trazer maior conveniência para os nossos clientes. Então, eu diria que a gente evoluiu, temos evoluído, mas vai ser um processo contínuo e talvez aí nós tenhamos alguns fatores novos, como o IA, que nos tornam ainda mais provocados em relação a como evoluir. Esse vai ser um jogo bastante interessante da gente falar no futuro, né? Como que a gente vai efetivamente poder usufruir de ferramentas como essa. E acho que aí a gente vai perceber que tudo que a gente faz hoje não está tão transformado e pode ganhar uma eficiência muito maior. Achei interessante de você falar que não tem um ponto de chegada, porque eu ainda vejo, apesar de você ter sido bem direto, assim, de falar, mas não fizemos a transformação porque não existe meio essa linha de chegada, mas muita gente no mercado faz sim essa celebração de estamos transformados. Do ponto de vista de mudança cultural, eu acho que eu queria entrar um pouco mais nesse ponto, porque você comentou aqui, a gente evoluiu muito, mas a companhia é uma companhia com muitos produtos, com muitas áreas. Imagino que não seja uniforme e que ao mesmo tempo surjam assuntos que tem hora que você tem que recuperar alguém ali. Conta um pouco dessa jornada de transformação a partir do lado da cultura do time, de lidar com novas tecnologias, inclusive com IA agora. Perfeito. Assim, de fato, a companhia a Porto, ela vem se transformando não só do ponto de vista digital, mas do ponto de vista de organização de negócio. Atualmente, a Porto é muito conhecida por seguros, particularmente seguro automóvel. Mas, recentemente, a gente fez toda uma arquitetura de marca, inclusive, assumindo o nome Porto e nas suas 4 verticais de negócio agora, Porto Seguros, Porto Saúde, Porto Serviços e Porto Bank. Como você falou, cada um tem um estágio diferente de maturidade, cada um tem, inclusive, necessidades diferentes do ponto de vista de consumo de tecnologia. Algumas dessas verticais não precisam de uma sofisticação tão grande para entregar muito valor, porque ela está disputando um mercado onde, eventualmente, você consegue ser muito eficiente com o que já está posto do ponto de vista de tecnologia, já é um commodity. Outras não. Por exemplo, o segmento de banco. E aí você precisa estar cada vez mais provocando as transformações. E isso eu acho muito legal na Porto, porque, no fundo, é uma estrutura movimentando e impulsionando a outra. Então, a gente sabe, por exemplo, quando surge uma nova tecnologia, quais são aquelas mais propensas à experimentação, a testar, a
a ter um pouco desse mindset de provas, de conceito, e tudo bem se não der certo no primeiro, faz parte do jogo. E depois que isso ganha uma certa atração, as outras equipes que não estão tão maduras neste processo de inovação acabam entrando com mais tranquilidade. Eu acho que nós tivemos, nesse processo, ao longo dos anos, algumas estratégias que foram muito bem sucedidas na evolução desta maturidade digital. Acho que uma delas foi a criação da Oxigênio, que a Liga participa conosco há muitos anos. Eu acho que a Oxigênio trouxe não só a conexão da Porto com o ecossistema de startups e pudemos, ao longo desses anos, experimentar todas essas transformações desse setor, mas eu acho que um ativo sensacional que trouxe para a Porto Seguro com os seus executivos foi um pouco dessa maturidade, de entender como esses negócios funcionam, conectar um pouco mais com tecnologia, porque cada vez mais os nossos negócios são digitais, né? Esses executivos de produto, eles estão agora muito conectados com os canais digitais, eles têm que fazer produtos absolutamente digitais. E eu acho que foi uma estratégia muito acertada a gente ter Oxigênio para esse laboratório, eu digo que é uma arena ali que o erro funciona melhor. Porque é muito difícil você testar numa empresa como a Porto, que é líder do segmento, que caminhou bem durante muitos anos. Então, eu acho que a Oxigênio foi uma estratégia muito, muito importante para isso. E a gente vem usando ela para, por exemplo, testar IA. Né? Então, quando esse IA a gente já usa há muitos anos, né? A IA generativa ganhou agora esse boom depois do ChatGPT. Mas nós, como empresa de seguros, obviamente, temos muitos dados. IA mesmo, a gente já usa há muitos anos, né? Para precificar, para avaliar sinistros. Machine Learning, Deep Learning já faz parte do nosso hall de tecnologias há bastante tempo. Agora, obviamente, a IA generativa trouxe uma outra conversa para o jogo. Poxa, é uma tecnologia que é capaz de trazer uma disrupção em alguns processos, né? Tanto na parte de eficiência quanto na parte de criação. Né? Num primeiro momento, a gente entende que é a agenda de eficiência que ela vai estar mais presente, mas seguramente esse aprendizado é fundamental para a gente saber como que isso vai ser capaz de nos ajudar nas transformações futuras. Então, eu entendo que a Porto ela tem cada vez mais se diversificado nessas estratégias de produtos e isso é bom. Isso traz também, faz com que a tecnologia também possa ser degustada em diversos tipos de necessidades e maturidades. A gente vai acabar falando muito de IA hoje porque você tem feito um trabalho bem forte de letramento e de desenvolvimento de provas de conceito, de projetos dentro da companhia e é muito diferenciado do que eu vejo em outros lugares. Né? O pessoal ainda está tentando se aproximar de ter um prompt pro ali do ChatGPT. Para pensar, daí, antes da gente entrar na ferramenta em si, mas o mercado de vocês acho que permite que a gente pense, né, em transformações com a IA generativa para os corretores, que é canal, para o desenvolvimento de produtos, que é muita coisa dentro da companhia, e para o atendimento, que também é talvez a principal proposta de valor, vamos falar assim, né, da Porto, notadamente uma empresa de boa prestação de serviços. Comenta um pouco o que está te empolgando de falar, cara, o que a IA generativa vai viabilizar para cada um dessas frentes? Legal. Realmente a gente está bastante empenhado em aprender sobre isso e geram dois sentimentos, né? De empolgação e também de um pouco de preocupação de como que isso vai evoluir. Nós elegemos lá 11 iniciativas que a gente está focando, implementando em várias áreas. A primeira delas é na própria TI. Né? A IA muda o jeito da gente criar sistemas, do jeito da gente codificar, do jeito da gente fazer todos os nossos processos internos em tecnologia. E a gente vê uma possibilidade muito grande. O atendimento é outra. E aí eu posso contar um pouco do case que a gente desenvolveu com o atendimento. De fato, como você falou, o atendimento... Aliás, muitas vezes a Porto se coloca como uma empresa de atendimento. Né? Porque o valor percebido pelo cliente... É muito forte nesta relação do atendimento na hora de um sinistro, na hora de um serviço que ele pede para a residência, para o automóvel dele. Então,
essa qualidade da marca está muito ligada ao atendimento. Tanto que a nossa central de atendimento ela é toda própria. São funcionários, porto. E a gente expandiu muito os nossos canais digitais, né? Hoje, cerca de 60% das solicitações de serviços, tanto de guinchos quanto residenciais, já são feitas pelos canais digitais, WhatsApp, Super App. Só que, na nossa visão, quem escolhe o canal é o cliente. Então, se ele quiser ligar, ele pode ligar e falar com uma pessoa. E aí, o nosso desafio ou oportunidade com o IA é como que a gente otimiza o trabalho do atendente com o IA. E, sempre lembrando, neste momento, a IA funciona como um copiloto. Perfeito. A gente não está adotando a IA como uma interface direta com o cliente. Não é uma substituição da posição de atendimento. Não é. É um copiloto. Então, ela está ali para auxiliar, para acelerar o processo. Então, vamos lá. Como que funciona hoje o processo do atendente? Ele tem vários produtos. A Porto tem cerca de 130 produtos diferentes. Então, imagina, é um trabalho bastante complexo, o treinamento desses atendentes, toda a parte de conhecer os detalhes de cada produto, que são produtos complexos, diferentes, sofisticados. Então, o atendente ele tem uma base de conhecimento que foi montada para que ele consulte quando, por exemplo, um cliente liga e fala, olha, eu tenho aqui por exemplo, um produto residencial, queria saber se eu tenho direito a tal serviço ou se nessa condição eu posso fazer tal coisa. Hoje, como é que funciona? Ele vai lá, ele pede 1 minuto, abre a base de conhecimento, procura o produto, lê o tema que foi a pergunta do nosso cliente, interpreta e volta e responde. Onde a IA generativa entrou nesse processo? A gente pegou esta base do conhecimento, colocamos dentro do processo da IA. Ao invés dele ir lá ler, ele vai no prompt e faz a pergunta. A IA, ela lê a base de conhecimento e dá uma resposta muito mais rápida. Então, tem alguns fatores que você já tem ganhos imediatos. Primeiro é no tempo. Sim. Ao invés dele precisar achar o ponto onde está aquela informação, ler, é muito mais rápido. Ele já vai fazer a pergunta. E o segundo aspecto é da qualidade. Por quê? A informação que está lá demanda essa interpretação. Nós temos milhares de atendentes. É muito difícil você garantir que todos vão interpretar exatamente todos os detalhes. E ao passo que quando você tem a resposta dada pela IA, a interpretação está padronizada. Então, você também ganha nesse processo. Só que, de novo, ele é um copiloto. A interface ela é humana, quem está fazendo o atendimento é uma pessoa, porque, vamos lembrar, o cliente ligou, se ele quisesse um canal digital, ele usaria. Existem os canais digitais, mas ele quer falar com uma pessoa. A IA, nesse caso, entra como um grande acelerador, como uma grande evolução de qualidade, e é o nosso experimento que tem dado bastante certo com o atendimento. Né? Que legal. Até porque parte da jornada de vocês, quando pensa nos produtos seguros em particular, ou mesmo de serviços, né, da Porto Serviços, é que a pessoa está passando algum perrengue, né, na prática, e mais do que só resolver, guincho o meu carro, ou que vem consertar aqui a torneira, enfim, é que ela também quer, digamos assim, se sentir cuidada, né? Quer que alguém se importe com ela. Logo, falar só com o bot, por exemplo, seria só resolver um pedaço dessa jornada, né? Por outro lado, a gente está vendo que o limite ali da tecnologia está permitindo a experiência ficar um pouco mais, digamos assim, humanizada, ou mais parecida com esse cuidado. O quanto que vocês têm notado que a IA generativa já vai, para alguns tipos de atendimento, ela poderia sim ser embutida em canais digitais ou mesmo no atendimento, podendo fazer alguns tipos de atendimento sem depender da pessoa, do indivíduo? Então, a gente já tem também algumas situações onde isso fica muito mais claro. E aí você tem isso conectado nos nossos canais digitais. Por exemplo, em processos como um de sinistro. Quando você vai fazer um orçamento, por exemplo, hoje o cliente ele já pode, através do app, ele tira fotos, existe uma estrutura de IA que ele faz uma projeção deste orçamento. E cada vez mais ele tem sido mais preciso em relação a isso. Parece simples, né? Mas imagina você uma colisão frontal num veículo. Quando você tira uma foto, tem algumas coisas que são muito claras de você identificar que aquilo teve um dano.
Só que existem algumas coisas que não estão disponíveis na imagem. Então, por exemplo, se a batida aconteceu ali no farol, você não sabe se o suporte do farol quebrou. Você só conseguiria ver isso abrindo o capô, olhando o carro. Só que com uma informação, com uma base de conhecimento, estatística, a gente consegue dar uma assertividade muito grande que colisões de determinados tipos também tiveram danos internos que você já deveria colocar no orçamento. Então, isso são situações onde já não dependem do humano. Né? Perfeito. Ele já está embutido dentro dos processos tradicionais, que, por exemplo, um aviso de sinistro, toda a regulação de sinistro já tem, e que o humano, no fundo, ele vai só consumir essa informação. E que daí é demais, porque de alguma maneira você está permitindo fazer aquele cuidado, né? Que esse slogan da Porto, todo cuidado é Porto, é uma das coisas mais fantásticas dos últimos anos, assim, de marketing. Mas ajudando a ter um cuidado a mais, né? Porque anteriormente, se eu precisasse fazer um cálculo de, cara, será que eu aciono o seguro? Será que se eu acionar o seguro, quanto vai vir a conta depois? Você já está entregando uma informação adicional que antes seria meio que impossível. Você realmente deveria, leva numa oficina, guincha o carro, enfim. E agora já com a tecnologia já dá para fazer essa precisão. Isso trazendo também para o mercado de seguros, né? A gente está falando de seguros de serviços, desculpa. De seguros já está entendido que tem uma possibilidade de facilitar a jornada de atendimento. Para mercado de serviços, no fim, até onde que vai isso? Porque na prática vai um indivíduo na sua casa consertar algo. Tem algo a mais que daria para fazer, exemplo, sei lá, dar um helpdesk para as pessoas? Sim, e a gente tem uma série de oportunidades em serviços. De fato, né, quando a gente pega a vertical de serviços, ela entrega algo que é muito ali do humano, né? Então, ele vai pegar o carro na casa do cliente, ele vai limpar um sofá, ele vai consertar um ar-condicionado. Agora, existe todo um aspecto de otimização desse trabalho que você pode introduzir uma IA. Por exemplo, imagina você, quando você aciona o serviço, da Porto Serviço, para consertar um micro-ondas. Inicialmente, o técnico que vai lá, ele não sabe qual é o modelo, que peça que tem maior chance. Ele precisa efetivamente ir lá, abrir e identificar. E ele não tem todas as peças daquele equipamento, daquela marca. Ele eventualmente leva algumas coisas até que são de comum, coisas muito simples, mas às vezes não sabe. O que a gente tem experimentado são situações onde, às vezes, só com uma informação de qual modelo, ou até mesmo com uma foto, se o cliente batesse uma foto do equipamento, a gente, de novo, aí vai para dados, né? A IA tem muito a questão da qualidade do dado, o quanto a gente é capaz de ter uma boa qualificação dessas informações. A gente tem uma base muito grande de quantos equipamentos a gente consertou ao longo de toda essa jornada e qual foi a peça danificada. Então, você começa a fazer, de novo, uma base de conhecimento estatística que aquele equipamento tem muitas chances de ser exatamente essa peça. Porque, às vezes, é um problema muito de fabricação ou o uso daquele equipamento tende a dar esse tipo de defeito. E veja, olha que fantástico. O prestador pode já ir com a peça. E ele fala, olha, se ele está com a peça, ele já chega na visita, constata aquilo e fala, olha, eu tenho essa peça aqui, se você quiser, o custo é tanto. E a gente não ganha, obviamente, com a peça. Sim. Porque a ideia é resolver o problema o mais rápido possível. Porque, caso contrário, o cliente teria que comprar a peça, teria uma nova visita. Então, para o cliente é melhor, porque resolve já numa primeira visita. E para Porto também, porque você economiza em ter uma nova visita para ele, de fato, fazer o reparo. Então, fora a percepção de marca, claro, né? Que assim, ver alguém resolver o meu problema, né? Chegar parece... alguém para dar um raio-x e dar uma notícia de falar, olha, acho que acabou, o seu micro-ondas morreu. Seria terrível, né? Assim, você fala, poxa, mas estou querendo alguém para consertar e ainda vai levar mais tempo. E aí é um pouco do impacto positivo, né? Poxa, como é que ele soube que essa peça era a maior... tinham grandes chances de ser essa peça, né?
E, de fato, quando você analisa esses dados, vale para máquina de lavar, geladeira. Então, o que a gente tem feito para serviços, além de toda a parte de logística, porque é bastante complexo, toda a malha que a gente tem na distribuição do Brasil inteiro, de otimização das escalas de horários, tudo isso tem muita inteligência associada ao processo. Só que a gente começa a experimentar oportunidades novas, né? Olhando para as nossas informações, falando o que dá para fazer com o que nós temos aqui. E, felizmente, pelo tempo que a Porto já opera nesses segmentos, a gente tem muita informação e é isso que está nos dando uma capacidade criativa bastante grande. E ainda não falamos de produtos, eu queria olhar para isso. A gente já falou do canal de atendimento, já falou da prestação de serviço, do contato ali com o cliente. E para pensar produtos novos, porque acho que isso aí tem um mar enorme de possibilidades para Porto, que já conhece o perfil das pessoas e começa a ter uma possibilidade de extrapolar, né, os modelos. Sim, sem dúvida. Vamos lá. Hoje a gente não está focando na criação de novos produtos com o IA generativo, e foi uma escolha, até porque a própria IA ainda tem aqui um processo de evolução, né? Eu entendo que a primeira etapa que as empresas estão abraçando, focando, é a de eficiência. Então, é fazer o que a gente já faz com essa ferramenta extremamente potente de maneira mais eficiente. Apoiando alguém que faça aquela atividade em vez de substituir, por exemplo. Esse é o primeiro estágio e é um estágio que, na nossa visão, foi uma escolha, porque você tem dois aspectos. Primeiro, você já vai trazendo um nível de eficiência, é um espaço de aprendizado, então você também protege eventuais falhas aqui, como nessa visão de copiloto que eu falei. E o passo seguinte, sem dúvida, vai ser o processo mais criativo da IA generativa, de geração de produtos a partir de hipóteses que nós, humanos, não necessariamente conseguimos correlacionar informações. Então, por exemplo, pegando os dados do Guilherme, de uso, consumo, qual tipo de necessidade que ele tem e a gente não capturou? Que tipo de produto poderíamos, em personas como o do Guilherme, que já são clientes, que consomem a Porto, que estão satisfeitos, mas talvez tenham alguns produtos que a gente fale, poxa, não pensamos nisso. Essa é uma etapa que a gente ainda não explorou com maior potência, mas a gente vê um mar gigante de oportunidades na criação de produtos. Mas, de forma estratégica, a gente optou por não focar nisso. O que a gente já tem usado na visão de clientes é um pouco dessa constituição de algumas personas, de uma segmentação um pouco mais estruturada dos nossos clientes, né? Então, como nós temos muitos produtos, esses produtos estão distribuídos por clientes da forma mais diversa. Então, por exemplo, quando você pensa numa Porto Saúde, em geral, quem contrata um serviço da Porto Saúde não é, às vezes, a própria pessoa, porque ela é de uma empresa, quem contratou foi o RH da empresa, contratou a Porto como um serviço de saúde, e ele é um usuário, mas é um cliente Porto. Então, é uma relação totalmente diferente. Esse é um tipo de persona. Um seguro automóvel, que ele está contratando um seguro para ele, não, ele escolheu a Porto. Quais foram os atributos para ele? Então, você tem diferenciação de idades, de nível de relacionamento, de escolha de canais, qual canal ele tem maior propensão de uso. E, com isso, a gente entende que o primeiro passo está sendo esse para a criação de produtos. Então, um pouco dessa segmentação, e isso a gente já tem usado IA para criar esses clusters, entender mais o cliente no fim do exato, dia. entender como ele está se relacionando com a Porto. Porque, perceba, da forma que a gente faz, a gente tem muito desse olhar do cliente, mas ele sempre está limitado às hipóteses que nós estamos vendo. O fascinante dessa visão da IA para o cliente é que ele traz hipóteses novas. Falando, olha, vocês não estão entendendo, tem um público aqui relevante que interage com a Porto desse jeito. Ótimo, isso já é um baita insight para a gente olhar e falar, será que a gente não deveria focar em determinada sofisticação desse tipo de canal ou ter um outro canal diferente? E o passo seguinte vão ser produtos diferentes, eu não tenho a menor dúvida, mas a gente ainda não chegou nesse estágio, né? A gente entende que essa é uma segunda etapa que a gente chama de mudança de jogo,
né? Por enquanto é uma etapa de eficiência, com um olhar muito mais interno. E essa etapa seguinte é um pouco de game change. Olha, aqui o jogo vai mudar. E por isso que a gente está para dentro, acelerando muito o conhecimento, o letramento dos executivos, para cada vez mais entender como isso funciona, abrir um pouco esse capô, né, da IA generativa. E quando a gente entende, quando a gente conhece mais, a gente é capaz de fazer melhores escolhas. Então, assim, a experimentação e o teste tem nos trazido muito desse viés. Olha, vamos aprender, vamos ser arrojados para dentro, para fora ainda com precaução, né? Mas vai ter um momento em que essa curva vai acelerar bastante, a gente sabe disso. E por isso que todo esse investimento em qualificação de dados, governança de dados é o nosso foco atual, porque isso vai ser a fonte de tudo que a gente vai falar daqui para frente sobre o que vai ser possível fazer com IA. Você acabou falando de experimentação e eu me recordei que acho que nas últimas 2 ou 3 turmas da Oxigênio a gente focou primordialmente em startups de IA. Verdade. Curiosamente, a coisa da IA generativa, na verdade, ganhou corpo por conta de uma startup, né, que é a OpenAI, e daí vira toda essa discussão de, pô, cadê as Big Techs, né, que não perceberam e tudo mais. O quanto pegar empreendedores para testar caso de uso novo tem potencializado, no caso da IA em particular, mas acho que a Oxigênio pode ser, né, na tua bagagem, um histórico de várias outras tecnologias, mas tem ajudado a testar com mais rapidez. Sem dúvida. O ecossistema das startups ele é muito importante, né? E você falou exatamente da OpenAI. Vamos lembrar, né? A OpenAI bebeu de um paper do Google que não quis acelerar aquele processo. Era um conhecimento que ele pegou da Google, né? E a Google não morreu, mas esse caso aí ela é meio Kodak. Ali, né? Exato, porque... E essa capacidade das startups, né? De quem não tem essa conexão com um legado, com uma estrutura muito grande, pesada. Então, sim, a Oxigênio e o nosso ecossistema de startups com IA nos ajudam muito a acelerar. Porque, no fundo, as startups elas estão consumindo ferramentas que a gente também consome, mas às vezes de maneira muito diferente, muito criativa. Então, quando a gente vê uma solução, do ponto de vista técnico, não tem nada diferente. Mas a forma que ele utilizou, os detalhes que transformam o processo, isso as startups fazem de maneira muito bacana, né? E muito solta, muito mais leve. Então, a gente tem sim utilizado esse processo com a Oxigênio, com as startups, para, no fundo, identificar, olha, de repente, tem algum processo com uso de IA que a gente não precisa desenvolver internamente. É trazer um parceiro, um empreendedor que já está fazendo isso muito bem e conectar e, ok, a gente avança. Os cuidados que a gente tem é como, eventualmente, os dados estão sendo utilizados. A gente percebe que esse processo, às vezes, nas startups, não são totalmente ajustados ou redondos. Então, a gente precisa tomar esses cuidados na implementação. Mas, sim, a gente tem vários exemplos onde a gente já identifica potencial do uso das startups em processos que a gente fala, não vamos implementar internamente. Faz mais sentido ter um parceiro, uma startup aqui conosco para evoluir. Até porque eles muitas vezes estão mais conectados, são mais ágeis na identificação do que transformou, e a transformação disso é constante, e já o ajuste no processo. Faz o que você falou, né? Na verdade, está ouvindo muito casos de uso novos na ponta com o cliente e acaba amplificando a capacidade da própria Porto de pegar esses casos. Exato. Você acabou tocando um ponto do acesso dos dados ou da forma que eles são tratados. Queria que você comentasse um pouco do que vocês já mapearam quais são as preocupações com o uso da IA do jeito que ela está disponível hoje numa companhia do tamanho da Porto Seguro. Olha, existem algumas preocupações e a gente fez nesse mapeamento de oportunidades, a gente também fez um mapeamento de riscos junto com as oportunidades. Tem alguns riscos associados a vazamento de dados, obviamente, então, por isso esse cuidado de fazer tudo com algo muito coordenado com as informações internas e sem colocar isso exposto por uma estrutura pública. Então, os casos de uso que a gente tem hoje são em estruturas internas. Então, um dos aspectos fundamentais é de não expor os dados internos de clientes nesse mecanismo de uso da IA.
existe um outro cuidado que é a questão ética de como que a gente e é um cuidado muito grande como esses algoritmos podem influenciar em decisões não do jeito que a gente escolheria fazer. Então, à medida que você começa a colocar processos cada vez mais automatizados, existe uma preocupação da gente, de fato, não cometer nenhum erro, nenhum deslize que está associado a fatores éticos, a fatores legais, né? Então, nós somos regulados por diversos... por ter banco, por ter seguradora, nós temos SUSEP, FEBRABAN, a ANS, e todos esses órgãos, inclusive, estão ainda definindo quais são os seus limites, as suas orientações com relação ao uso desse instrumento. A gente tem acompanhado isso, então essa é uma preocupação, até para que a gente não construa algo que lá na frente a gente fala, olha, não dá para usar, porque um órgão regulador colocou uma condição que não é possível usar. Uhum. Hipoteticamente, isso pode acontecer. Então, a gente está muito atento a essa questão. Obviamente, o risco de vazamento é um deles, mas é um pouco de como isso influencia o processo todo do que a gente está falando, da relação com o cliente, de não ter discriminação, de não ter processo. Veja, por isso que a estratégia do copiloto nos ajuda bastante, de não colocar ele como uma interface direta. Porque um risco seria, olha, vamos então colocar a IA, que já está dando ótimas respostas, direto para uma relação com o cliente. Só que se ele alucinar numa determinada resposta e comprometer a imagem, dando uma resposta totalmente descabida, isso é um risco de imagem. Uhum. Então, a gente vai durante um bom tempo entender como isso funciona, garantir que isso esse risco está bem mitigado para que a gente possa avançar em conexões diretas com o cliente, fazer algo nesse sentido. Quem pilota é a Porto, mas ela tem um assistente... Exato. Eu costumo dizer assim, você, Guilherme, que é um cara de tecnologia, e sabe que hoje os aviões, por exemplo, têm uma tecnologia embarcada fantástica e poderia pilotar totalmente sem um piloto. Sim. Ele pode pousar, decolar, isso já é possível tecnicamente. Você se sentiria tranquilo de saber que não tem ninguém no cockpit daquele avião? É um sentimento, no mínimo, dúbio, você concorda? Você fala, poxa, a tecnologia funciona super bem, mas por que uma pessoa lá ainda é importante? Porque esse é um processo crítico, né? Então, apesar da tecnologia ainda já funcionar super bem, é possível você ter uma situação não mapeada pelo computador de bordo de um avião e que um humano ainda faz diferença. Nosso entendimento é muito parecido. A gente vai ter ainda o uso de uma tecnologia como essa, que tem um potencial gigantesco, muito ainda como um copiloto. Ao longo desse período, você vai ganhando eficiência, evidentemente. Agora, a decisão tem que ser nossa, tem que ser uma decisão muito consciente do que é que a gente passa para o controle total da máquina, o que não faz sentido você passar, né? Então... E é uma discussão estratégica. A Porto ela se coloca como uma relação humana. Uhum. Né? Então, a gente não quer que isso seja visto como, poxa, agora a Porto só se relaciona comigo através de um canal, de uma máquina. Não é isso, né? Todo cuidado é bot, não é o slogan. Não é. Todo cuidado é Porto. Entendi. Você acaba falando também da importância de usar, no caso ali com a Oxigênio, de uma jornada de letramento da empresa toda. E acho que isso a gente nota desde o início, né? De como lidar com empreendedores, ou várias tecnologias que a gente já olhou ao longo da jornada. O que tem de tecnologia nova? A gente já falou de IA e de alguma maneira ela ainda está evoluindo, mas que outras coisas que estão no teu roadmap você fala, cara, aqui preciso me manter atualizado também, porque pode ter bastante impacto no negócio da companhia? Olha, tem alguns. A gente tem um radar que a gente fica de tecnologias associadas dentro do nosso negócio que podem ter alto impacto. Um deles é a conectividade. Então, tudo que a gente está falando de 5G, isso para a gente é bastante importante. Seguros específicos como o agro usam muito essa infraestrutura de conectividade. Nas grandes cidades, você pode também mudar o produto. Por exemplo, imagina você um seguro residencial. Se você começa a ter equipamentos conectados, você muda a avaliação de risco, que tem tudo a ver com o preço que você vai pagar num seguro. Então, a conectividade é uma tecnologia que a gente avalia
e faz experimentos o tempo todo. 5G, tudo que a gente pode ter de avaliação relacionada à conectividade. Outra, mais associado à parte de blockchain, também, né, é muito importante, porque, veja, o blockchain tem uma visão de cadeia muito importante. Então, quando você fala de processos como um contrato de seguros, que tem vários players nesse processo, tem o corretor, tem o cliente, tem o banco. Então, você consegue, eventualmente, otimizar essa cadeia colocando um contrato numa estrutura de blockchain, sendo muito mais eficiente. Então, essa é uma outra tecnologia que a gente tem olhado. No passado, a gente avaliou bastante o metaverso. Agora, deu uma diminuída, né? A gente viu, legal, é uma tecnologia bacana, mas não para agora, né? Então, assim, a gente tem um radar, eu falei de algumas aqui, mas de tecnologias que a gente faz experimentos, olha e testa em alguns produtos. Então, por exemplo, o seguro celular nasceu com um SDK que foi o Oxigênio que criou para poder testar se o celular que a pessoa está fazendo o seguro está ok. Então, ele faz ali passa o dedo na tela para garantir que a tela não está trincada, não está quebrada. Faz uma avaliação do celular para garantir que, olha, é legítimo, está ok. Então, são tecnologias que a gente foi testando e aí você vai tendo a aplicação direta em alguns produtos. O seguro bike, por exemplo, esse ainda não saiu do nosso laboratório, mas a gente falou, será que dá para colocar um rastreador numa bike? Já fizemos alguns testes, a gente ainda não conseguiu chegar num case bom que o peso de um rastreador não influencie... No modelo funcional. Exato. Porque tem bicicletas extremamente sofisticadas, caras, né? E qualquer peso adicional, a pessoa pagou caro naquela bicicleta justamente por ela ser leve. Você não vai colocar ali um rastreador que vai acrescentar um peso. Então, assim, são tecnologias que a gente sempre tá olhando em relação a isso. E cada vez mais, né, Guilherme? Isso não é mais frequente. Então, esse radar ele só aumenta. E eu acho que a nossa capacidade de saber onde focar é que faz a grande diferença, né? Porque tem muitas coisas que são promissoras, mas que você fala, e aí, será que eu vou dar foco nisso agora? Né? Ou não, faço outras escolhas. E você tem que decidir. Num dado momento, você tem que falar, olha, vamos optar por dar foco e ir em frente nisso. Constantemente revendo se a estratégia está alinhada, mas você precisa dar foco. Então, esse radar nos ajuda a mapear, saber se está surgindo alguma coisa com uma potência muito grande, que a gente deveria repriorizar tudo, mas, em geral, são escolhas. A gente vai falar, olha, isso aqui deixa, por enquanto, parado, depois a gente volta, né? E como que é para você? Porque acho que uma coisa que a gente já conversou algumas vezes, né, dessa... O papel do CIO foi mudando daquela coisa de sistemas e que você provavelmente ainda tem muito desse encargo, né? De garantir que o corretor lá na ponta consegue emitir a pólice, enfim, fazer a produção. E também para o sinistro e tudo mais. Mas foi mudando muito para um lugar de só garantir sistemas, desenvolver aplicações, para também pensar futuro. É uma companhia com tantos produtos, tantas áreas de negócio, tantos órgãos reguladores... Deve ser um inferno na Terra conseguir se manter tão atualizado de tantos negócios. Como que tem sido para você isso? Poxa, essa pergunta é muito interessante, Guilherme. Assim, e é um papel que, quando eu falo com os meus colegas, né, CIOs de outras empresas, é um pouco dessa transformação do nosso papel. Sim. De forma muito, muito prática, eu vejo que a tecnologia passou a ser uma competência da empresa e não uma área. Ótimo. Não é mais o papel do CIO estar 100% conectado a tudo que está acontecendo. Na Porto, a gente vem transformando essa interação da tecnologia com os negócios. Os negócios cada vez mais se apropriaram da responsabilidade de manutenção dos sistemas. Isso hoje estão nas estruturas de produtos. Então, o sistema do alto está lá, o time de tecnologia que atualiza, corrige, mantém o sistema, está lá na estrutura de produtos. O meu papel tem sido cada vez mais criar as pistas para que essas áreas, essas estruturas, possam acelerar os seus processos de desenvolvimento.
criando plataformas, ajudando em concepções que tragam segurança, trazendo ganho de escala de tudo isso para que a gente não tenha ineficiência. Então, cada vez menos o papel nosso como CIO de uma empresa como a Porto vai ser de dizer exatamente o que cada produto tem que usar do ponto de vista de tecnologia. Muitas vezes, o que a gente tem provocado é que esse diretor de negócio tem que conhecer de tecnologia num nível tal que ele possa tomar decisões sobre o que é melhor para o produto, que canal usar, como que o cliente dele consome o produto através dos canais digitais. E nós vamos dar suporte em todos os aspectos. Como eu falei, então, segurança da informação, ele não vai se preocupar quais os componentes ele tem que usar. Isso a gente cria, são as pistas. Uhum. A operação disso, do ponto de vista de cloud, estrutura, a gente cria. E ele consome, e ele vai utilizar isso da melhor maneira. Então, o nosso papel, de fato, sai cada vez mais dessa visão de fazer por ele. Tá bom. E deixa ele assumir esse protagonismo do ponto de vista do produto. De forma... Eu falo o seguinte, né? Uma historinha um pouco... Se você me permite, ela é um pouco longa, mas eu acho que é muito análogo ao que a gente chamava do papel do RH lá atrás, né? O meu pai, na época, que não era nem RH, né? Era o departamento pessoal. Ele era responsável por praticamente tudo na relação com o colaborador, né? Então, ele contratava, ele demitia, ele treinava. E o líder, o gestor, ele era responsável pelos aspectos técnicos. Uhum. Mas a gestão das pessoas era do departamento pessoal. Gradativamente, esse processo foi passando para a mão do líder. Então, o líder passou a contratar, a dar feedback, a desenvolver. E o RH sumiu? Não sumiu. Ele passou a operar num patamar acima do ponto de vista estratégico da companhia. Ele está preocupado com as questões das pessoas, com o ecossistema de ESG, com a padronização, por exemplo, na parte das avaliações. Mas, veja, o papel de liderança não é do RH. O papel da liderança, de gestão agora, está com cada pessoa, cada líder da companhia. De maneira similar, é o que está acontecendo com a tecnologia. Uhum. A tecnologia antes era um departamento, era uma área, era uma diretoria, e ele era responsável por absolutamente tudo. Por fazer, por pesquisar, Isso não faz mais sentido. Se a gente olha uma empresa digital, isso não funciona como departamento, essas coisas funcionam de maneira absolutamente integrada. E é esse o processo de transformação que a gente tem passado na Porto. Ele é um processo complexo, não é trivial fazer isso, porque você carrega toda uma questão estrutural, né? Tanto técnica quanto das pessoas, mas eu acho que a gente tem caminhado nesse sentido. Então, assim, o meu objetivo é cada vez mais empoderar as pessoas de negócio para que elas possam tomar decisões mais rápido e de maneira coordenada dentro da Porto sobre os aspectos de tecnologia. Esse é o grande desafio que eu acho que eu tenho dentro da Porto nesse novo papel do CIO, que de fato não é mais de fazer as entregas apenas, também tem isso, a gente sabe da importância operacional que a TI tem dentro de uma empresa como a Porto, mas não é possível que ele assuma a responsabilidade de estar na vanguarda de todas as questões tecnológicas, dado que o nosso negócio é cada vez mais tecnológico. Até achei interessante porque eu estava pensando aqui que a TI talvez era esperado que a TI fosse meio gênio da lâmpada, né? Que você esfrega lá e ele vai resolver seus problemas, mas fazendo a analogia da IA que você trouxe, TI está virando mais um copilot do business, né? Exato. E se você... Olha, IA é um bom exemplo. IA não é um tema de tecnologia. Perfeito. Não é. A IA é um tema da estratégia da empresa. Como você vai usar essa ferramenta, como você se posiciona em relação a esse novo modelo que está sendo colocado. Então, se o negócio não entende como isso vai impactar, você perdeu o jogo. Não é uma questão de tecnologia, não é uma questão de implantar uma ferramenta. Perfeito. Implantar um ERP. Não é isso. A gente já está numa discussão totalmente diferente. E isso acho que é uma grande questão. Se a gente entender que IA não é uma questão de tecnologia, a gente já deu um grande passo. Porque hoje ainda aparece, né? Você fala, essa é uma coisa dos caras da TI e tal. É óbvio que o nosso papel, e é isso que eu tenho feito, é de provocar, é de trazer, é de dar esse impulso.
mas não é definitivamente o papel de fazer com que isso seja absolutamente implementado apenas por tecnologia. Até porque as pessoas que estão nos negócios é que efetivamente conhecem os desafios. Sim. E se eles entenderem a essência de como isso funciona, o nível de criatividade de uso está lá, não está na TI. Só que a gente precisa encarar que isso não é um tema de tecnologia. E essa é uma transformação cultural muito grande. Né? Então, ainda você tem essas resistências. Falar, pô, não quero, porque dá trabalho. Né? Sim. Aprender alguma coisa nova tem uma dedicação, né? Tem um esforço. Você fala, caramba, já estava tudo tão fácil, já sabia fazer, bonitinho. Vem alguém agora falar que dá para fazer diferente, melhor, vou ter que aprender. Então, assim, de fato, isso gera esse sentimento, mas, na minha visão, por exemplo, há discussões sobre a IA vai substituir o trabalho de muitas pessoas. Muito provavelmente, alguns tipos de trabalho vão ser muito impactados com isso. Mas, claramente, as pessoas que souberem utilizar essa ferramenta de forma adequada vão ser profissionais que vão tirar muito valor disso. Né? Então, eu acho que é mais uma oportunidade do que uma ameaça do ponto de vista do que ela é possível fazer. É quase uma certa resistência que a gente viu lá atrás com o uso da internet, né? A quem usa a internet ou quem já sabe tudo, e agora o ser humano está ficando mais refinado, augmented, né, technologies que eles falam assim, né, de aprimorar o ser humano. Então a IA, na verdade, vai ser esse seu capacidade de computação e de busca de informação que está para além do que o teu cérebro sozinho ia conseguir processar. E olha que, assim, olha como isso é importante. O nosso cliente, ele também vai utilizar desses recursos para fazer as suas escolhas. Portanto, não vamos ser ingênuos, ele está cada vez mais equipado com instrumentos para poder comparar, para poder fazer escolhas de melhor qualidade, porque hoje essas informações estão cada vez mais disponíveis. E com ferramentas como essa, ele consegue tomar decisões muito mais rápido. Então, se o nosso cliente cada vez mais vai usar isso, a gente precisa saber, precisa entender como isso funciona. Por isso que eu digo, não é um tema de tecnologia. E acho genial essa colocação, porque eu também vejo muito paralelo com times de inovação também, quando fala de tem só uma área ou a empresa toda? Peraí, tem as duas coisas. Tem uma área que zela pelas práticas, pelas pistas, mas também empodera todo mundo. Sustentabilidade, diversidade também, papel de todo mundo. Pegando esse ponto aqui, queria que você me ajudasse a olhar um aspecto que inevitavelmente a nossa relação aqui de Liga e Oxigênio acaba permitindo. A Porto conseguiu ter uma constância assim, invejável no mercado brasileiro, trabalhando com inovação e inovação aberta. O que você atribui isso, você que já tem um histórico grande na companhia? Por que é tão difícil manter constância em trabalho de transformação, de inovação? Olha, eu não sei exatamente o segredo da Porto. Eu acho que a gente teve essa constância muito por uma crença de que isso realmente... Nós tivemos alguns bons patrocinadores desde o início do Oxigênio, né, que acreditavam nesse conceito. Então, eu acho que uma questão é essa, né? Você não pode achar que isso traz valor imediato, ou que isso não vai ter... É um processo que ele é de aprendizado, ele é contínuo. Então, eu acho que um dos aspectos de sucesso tem a ver com isso, né? Da Porto acreditar que isso tinha valor e que demanda tempo, demanda um aprendizado, demanda ajuste. Você conhece bem, o nosso processo com o Oxigênio, na relação com as startups, veio se transformando. Sim. Né? No início, nós investíamos nas startups, depois a gente passou a não investir mais. Até comprou algumas no meio do caminho. Até compramos algumas a gente funcionou super bem, outras não. Então, é um processo que a gente foi aprendendo dentro dessa jornada. O mercado veio se transformando, então as startups se tornaram mais sofisticadas, né? Então, o valor que ela espera na relação com a Porto foi mudando, né? Então, hoje ela quer muito mais participar do nosso ecossistema e qual valor isso tem para ela, que é muito grande, do que efetivamente um investimento, que ele não é o que ele está buscando. Então, eu diria que essa longevidade, né, que a Oxigênio tem
tem a ver com os resultados que ela propiciou. Então, todo mundo reconhece isso na Porto. E eu acho que o mercado também sempre reconheceu esse processo. E tem a ver com essa crença de que isso efetivamente é um espaço que precisamos ter. A gente não acredita que inovação se dá na Oxigênio apenas. Mas, claramente, as empresas... Até porque o dia a dia nos consome demais, né? Então, assim, a gente tem os objetivos, os resultados para entregar no trimestre. É natural. Toda empresa funciona desse jeito. A Oxigênio funciona como uma área de escape, né? Então, eu vejo quando os executivos, às vezes, vão para aquele espaço, parece que existe até uma certa leveza. Abaixa a guarda. Abaixa a guarda. Então, eu acho que a capacidade de ser duradouro tem a ver um pouco com esse reconhecimento de um valor aportado para a companhia que foi importante. Então, todo mundo olha e fala, pô, a Porto traz valor. Evidentemente que ele tem que ser continuamente revisto. Sim. Né? Porque essa é uma curva que, com o tempo, ela vai perdendo potência. E a gente tem essa inquietação de falar, poxa, e agora? Qual o próximo passo? Né? Você tem participado dessas nossas conversas. Bacana, isso foi fantástico até agora. Mas e qual o próximo desafio? Qual é a nossa próxima entrega para a companhia? Eu tenho falado para o Maurício, né, que é o nosso gestor da Oxigênio, gerente fantástico. O Maurício é um cara que está lá conosco há tanto tempo e a pessoa certa no lugar certo. Né? Maurício, você ainda vai sentar nessa mesa, eu vou mandar uma limusine buscar você, mas você estará aqui no LigaCast. E eu tenho certeza que ele é um cara muito legal para fazer um papo como esse, é um cara inventivo, um cara de cabeça muito aberta. Mas o que a gente tem falado eu falo para o Maurício, se o que a gente faz não precisa ser explicado, não está legal. As pessoas precisam olhar com uma certa... Mas o que é isso mesmo? No começo da Oxigênio, a gente precisou explicar muito o que era. Sim, o que é startup. O que é startup, como funciona, mas por que a gente pega a participação? Por que pega a participação? Como é esse modelo? Isso já não é mais uma novidade. Sim. As pessoas incorporaram esses conceitos, o que é ótimo. De novo, avançamos. Só que a gente tem que estar um passo à frente. E por isso que essa analogia que eu falo de... A gente tem que... Se a gente não está explicando muitas vezes o que a gente faz, é que a gente já está atrás. Então, a gente precisa... Tem que gerar um estranhamento. Tem que gerar um estranhamento. A gente tem que navegar numa zona de novidades. Né? Óbvio, é uma novidade que tem potencial elevado de trazer valor. Não é só por ser novo, só por ser legal. É assim, é algo novo que tem conexão com o negócio, que tem potencial de alavancar coisas muito diferentes. Mas você percebe que tem que ter O que é isso mesmo? O que vocês estão fazendo? E se não tiver isso, a gente está um passo atrás. Essa é uma provocação que a gente tem colocado para nós mesmos, que eu acho que tem um pouco a ver com essa longevidade. Né? É um pouco de como que a gente se desafia a colocar um pouco essa coisa inédita dentro da companhia. É muito difícil, principalmente porque cada vez mais as informações estão muito disponíveis. Sim. Então, é raro você falar de um negócio que, se você não conhece, você consegue facilmente obter informação. Se atualizar. Mas, enfim, esse tem sido um pouco o nosso mote. Eu acho que tem a ver um pouco com essa longevidade da Oxigênio. Oxigênio é aquele cara que vai sempre desafiar o caminho que o Uber ou o Waze mandou fazer, né? Ó, vira à direita. Não, vou virar à esquerda aqui porque a gente quer descobrir um caminho novo. É isso aí. Eu tenho uma tese de que parte também do que você está atribuindo, que a gente poderia falar disso, talvez resiliência e tudo, tem a ver com um ambiente seguro psicologicamente para a empresa, porque a gente vê muitas empresas sofrendo do ponto de vista de operação cara, eu quero ter times mais inovadores, criativos, mas ao mesmo tempo eu não tenho nem espaço para isso no dia a dia, de agenda mesmo. Eu sou cobrado absurdamente só pelo resultado de curtíssimo prazo. E mesmo que eu quisesse fazer isso, não tem um ambiente para eu fazer. E a Oxigênio acabou virando esse lugar da segurança psicológica. Tudo bem se o projeto não der certo, porque a gente já entende que num portfólio de inovação, a gente vai ter experimentos que não vão para frente. Eu queria que você trouxesse algum exemplo que você se orgulha que passou ali pelo Oxigênio, que você pode falar, isso aqui é o meu momento deu liga. Assim, olha, aconteceu... por essa trajetória e acho que seja uma mudança de processo, de produto, enfim.
Olha, acho que nós temos alguns exemplos, né? Acho que com o produto saúde nós tivemos... Me lembro que na época da pandemia, a gente foi desafiado em vários momentos ali de como operar algumas questões e tal. E teve desafios internos, desafios com os nossos clientes, com nossos colaboradores. E eu achei que foi muito legal que nós tínhamos uma startup que já estava conosco, que era a Psicologia Viva. Sim. E fiquei muito feliz da gente poder utilizar o trabalho de uma startup naquele momento, que era um momento de fragilidade das pessoas, e já estava dentro de casa, através da Oxigênio, a gente já conhecia, já sabia o potencial, e ali a gente acabou usando e muito bem sucedido. Acho que esse foi um momento que eu falei, pô, que legal, né? Porque... Não estamos só resolvendo a tecnologia, né? Porque no tem um propósito maior. Exato, porque no final, né, Guilherme, tudo isso tem a ver com como você impacta as pessoas, né? Então, todos os momentos que deram liga, como você falou, da Oxigênio, tem a ver com essas questões de, poxa, isso daqui realmente trouxe um valor para o cliente, ou para o negócio, ou para o próprio colaborador. O outro, para não ficar só nos exemplos como esse que eu estou falando do saúde, eu acho que uma outra satisfação muito grande é justamente essa evolução da maturidade dos executivos. É muito legal ver hoje eles dialogando com as startups num nível muito mais maduro com relação a entender como uma startup funciona, que não adianta você... impor como se fosse um fornecedor comum, uma grande empresa. Então, a gente precisou revisitar contratos, criar processos mais otimizados de contratos. Então, eu acho que isso, no começo, foi muito difícil, né? Foi muito desafiador. Mas hoje é muito legal ver o resultado disso. A gente, de fato, e para uma empresa do tamanho da Porto, para outras pode parecer algo muito simples, mas... Para uma empresa como a nossa, não é algo trivial. Você precisa mudar muitas estruturas. E hoje você percebe que isso não é mais um ponto. As pessoas entendem como operar com as startups, entendem como dialogar com os empreendedores. Isso eu acho que é uma baita entrega que a Oxigênio teve para a companhia, né? Não só do ponto de vista da conexão com os negócios, com ecossistemas, mas como ela foi capaz de transformar, né? Não só os executivos, e aí falando a própria tecnologia, a própria área de TI. Então, por exemplo, muitas vezes a gente se inspirou nas startups para usar ferramentas que na TI a gente não usava. Então, a gente aprendeu muito com as startups, olhando e falando, como você desenvolve isso? Dessa forma. Pô, legal, né? Então, assim, o poder de transformação interno nosso, eu acho que é algo que me dá bastante orgulho. Porque, no fundo... É isso que é um legado, né? Porque isso fica, isso não volta atrás, né? Você só vai avançando nesse quesito. E isso eu acho que é muito importante. Você deu um letramento de um prompt de inovação para os executivos e agora eles sabem como conversar ali. Esse episódio aqui deveria levar umas 3 horas, porque teria muito assunto, mas a gente já está na reta final. Eu queria encerrar, porque você falou muito de mudança das pessoas. E eu queria que você contasse se mudou algo para você, em você, nesses anos todos que você está à frente da Oxigênio ali em particular, de toda essa agenda de transformação e inovação. Muito. Assim, eu acho que eu aprendi a ser um pouco... acreditar um pouco nas coisas que parecem improváveis, né? Eu confesso que... E aí um pouco da cabeça de engenheiro, um pouco da cabeça de quem... sempre operou na construção, na execução. A Oxigênio me fez... e todo o processo que a gente está falando de empreendedores e tudo mais, apesar de eu sempre gostar muito do tema, sempre estar muito conectado, inclusive com muitos amigos que são empreendedores, mas vivenciar isso dentro da sua estrutura da sua empresa foi um aprendizado muito importante para mim. Então, assim... eu, particularmente, passei, junto com esse processo com o Oxigênio, a dar mais crédito do improvável. Isso daqui não parece muito provável de acontecer, mas vamos uns passos a mais?
Isso, para mim, foi o mais transformador. O Cirelli, na versão talvez anterior, colocaria mais as coisas dentro das caixinhas, sabe? Isso é isso, isso é isso. Eu aprendi com esse universo da Oxigênio a misturar um pouco mais isso. Falar, não é bem assim. Isso pode estar aqui, mas pode estar ali também. Tem outras composições possíveis. Tem outras possíveis composições que só são visualizadas por empreendedores que estão olhando os problemas por outra ótica. E aí você... Sabe, é muito bacana você ver como as ideias vão pivotando dentro da... Ele começa com uma tese, com uma hipótese, e vai mudando. E, de repente, chega num resultado que não era o alvo inicial, mas é fantástico, igualmente fantástico. E não é um problema não ter dado certo a tese inicial. Zero problemas. Então, assim, esse talvez tenha sido o maior aspecto de transformação individual. É ser um pouco mais... aberto a esses tipos de improváveis situações. Fala, cara, tá bom, deu errado, mas vamos um pouco mais, sabe? Deixar a coisa fluir um pouco mais. Óbvio, é natural, de novo, numa empresa onde a gente tem muitos objetivos claros de entregas, chega uma hora que você precisa tomar decisões. Beleza, agora não dá mais, tal. Mas acho que essa transformação tem me ajudado muito inclusive no apoio com as áreas de negócio. Sim. De visualizar situações de que antes talvez eu não fosse provocar dessa maneira. Então, isso eu acho que me torna um executivo mais completo do ponto de vista da contribuição para as empresas, tal. Não só dentro da Porto, mas como profissional. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que isso tem muito da digital, da Oxigênio, de estar participando com as pessoas que estão ali no Oxigênio. E como eu falei, né, do espaço que ela cria, porque as próprias pessoas que estão lá no dia a dia e são mais duras, quando vão para lá, elas também se soltam um pouco mais. Então, isso gera também as transformações dentro de todo o ecossistema. Então, isso para mim foi muito, muito impactante. Quero agradecer imensamente num dia que estava aqui lutando contra a gripe ainda, mas fez questão de estar aqui conosco. Muito obrigado. Já deixo um convite para a gente continuar essa conversa num próximo episódio. Um prazer. Foi muito legal. Mais uma vez agradeço aqui o convite pelo bate-papo. Galera, chegando quase na reta final aqui da nossa primeira temporada do LigaCast desse ano, a gente está falando com inúmeros executivos e executivas, em particular de áreas de tecnologia e inovação. E o Cirelli deu uma aula aqui de como fazer esse trabalho de inovação fluir numa grande empresa e trazendo um elemento muito, muito importante para todo mundo, que é como que nós podemos estar mudando junto com a transformação. Senão a gente fala muito da tecnologia, dos projetos, enfim, do mercado, mas esquece de que o ser humano que está se servindo de tudo isso precisa, na verdade, se permitir também essa transformação e essa abertura. E aqui esse fechamento de episódio foi fantástico. Imagino que muitos executivos aí vão ficar com essa lição de como me transformar mais e como ajudar os meus pares a ter um bom copiloto dentro da empresa para fazer essa mudança. Continuem ligados. A gente está chegando no final dessa primeira temporada, mas ainda tem uma segunda temporada saindo do forno. E se você perdeu algum episódio, pode acompanhar aqui que vários outros executivos e executivas já tiveram aqui no LigaCast. Fica ligado, nos vemos nos próximos episódios.